Mas foi importante a Larissa lembrar, não é, professor, que hoje em dia há uma determinação explícita até do valor, não é? Do que significa um presente que pode ser acolhido, recebido e levado para casa pelo recebedor daquele presente e o que deve ser devolvido, né? Basta lembrar que agora, recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice, Geraldo Alckmin, foram recomendados pela Receita Federal a devolver presentes que receberam de uma comitiva da Arábia Saudita que veio aqui à Fiesp para participar de um evento com eles, né? Então, isso é muito explícito, né? E o valor é muito baixo, né? Você pode ficar com uma lembrancinha qualquer ali. Um Rolex não suscita dúvida, né? De 250 mil reais. Não é uma abotoadura que você não sabia que tinha valor, né, professor? De repente podia acontecer, ó, não sabia que era de ouro, sei lá, né? Achei que fosse bijuteria, né? Um Rolex não suscita dúvida. Professor, bom dia. Na sexta-feira nós acompanhamos aqui juntos o princípio daquela operação. Tínhamos a informação primeiro da chegada da Polícia Federal à casa do pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, colega de agulhas negras do ex-presidente Bolsonaro. Depois, ao longo do fim de semana, a coisa foi desenrolando, o presidente tentou se explicar. Qual é a avaliação que o senhor faz de tudo que aconteceu até agora e a projeção do que está por vir? Porque parece que não é coisa fácil de ser resolvida por esse presidente não, né, professor? É verdade. Bom dia, Colombo, bom dia, Larissa, bom dia a todos e todas que nos acompanham. As explicações dadas por Bolsonaro e seus aliados não passam de falácias. Eles sabiam plenamente o que diz a legislação, conheciam a legislação, mas é um velho golpe do Bolsonaro. Ele manteve, ao longo do quadrênio presidencial, a mesma coisa que fez durante os 30 anos de vida parlamentar, ou seja, desviar recursos públicos. Isso é peculato, né? Lavagem de dinheiro e algumas vezes se qualifica no Código Penal como formação de quadrilha, de acordo com o Código Penal e todas as informações que a Polícia Federal nos apresentou, especialmente desde sexta-feira. Veja que no segundo casamento de Jair Bolsonaro, com uma senhora que hoje está cuidando de uma creche na Noruega, ele com essa senhora, em 10 anos de casamento, comprou 14 imóveis. Metade deles, ele é um empreendedor, hein? Dá mais do que um imóvel por ano de casamento. Metade comprado em dinheiro vivo. Então, abriu o sigilo, é só olhar uma dos tweets, umas trocas de mensagem do Mauro Cid com o pai, e é triste ver um general de 4 estrelas fazer o papel de muamba, né? Vender muamba como se fosse uma mula. O Exército Brasileiro não é isso, e eu conheço a história do Exército Brasileiro, né? Lembrar que o Deodoro da Fonseca, na Guerra do Paraguai, perdeu 3 irmãos, a Dona Rosa da Fonseca, mãe dele, e que eles foram em 6, né? Perderam 3 irmãos na guerra. É triste ver um general fazer esse papel, que é o Lorena com U, né? Pai do Mauro Cid. Então, eles sabiam muito bem que estavam fazendo as transações com dinheiro vivo. Por exemplo, 25 mil dólares, uma das comunicações interceptadas pela Polícia Federal, eles entregaram em mãos do Bolsonaro. Isso não passou pela conta corrente. Ele é especialista em receber dinheiro por baixo do pano, sem registrar no sistema bancário e sem, claro, registrar no imposto de renda ou por valores muito inferiores. Então, o que aconteceu até agora revela aquilo que nós sempre falamos do que foi o quadrênio presidencial. Você teve uma estrutura que veio do Rio de Janeiro de atividades ilícitas que foram levadas para o Palácio do Planalto. Basta ver o que acontecia no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Então, todas as provas até agora apresentadas são muito sólidas pela Polícia Federal. Isso não para no Silvinei, nem no Anderson Torres, ou eventualmente no Mauro Cid. Eles não tinham autonomia para tal. Isso chega a Jair Bolsonaro. Agora, ele é o principal responsável pelos atos ilícitos e vai ser penalizado. Não há jeito de parar, de pôr um pé no freio dessas operações. Os indícios levam sempre a Jair Bolsonaro. O triste dessa história, por fim, é o Exército Brasileiro, alguns oficiais, claro, não é a instituição, terem se prestado a fazer esse tipo de serviço. O caso, por sinal, daquele Rolex que foi vendido, e eles sabiam que era ilegal, a uma joalheria em Miami por 60 mil dólares e teve de ser recomprado para o senhor Wassef, esse que está aí, por um valor superior, é claro, eles venderam por 60 mil, a joalheria falou, não, eu quero mais, eles estavam com pressa, porque o TCU tinha falado, olha, isso é patrimônio da União.
é uma ação mais de Pateta. Então é um misto de Al Capone e Pateta, né? Que dá um mix infernal e antirrepublicano. Então não há qualquer desculpa, ao contrário, teremos nessa semana com certeza Colombo e Larissa, mais divulgação dessas informações da Polícia Federal e são muito sólidas o inquérito que está sendo desenvolvido há mais de um semestre, com expertise pelo Ministério Público, Polícia Federal, temos o ministro Alexandre de Moraes e vai demonstrar que toda a ilicitude cometida pelo então presidente Jair Bolsonaro. E aí não tem jeito de fugir, não é só ficar inelegível, é chegar à cadeia, porque são crimes, alguns de 5 anos a 8 de prisão, depende, e multa, né? É uma série de ilicitudes. Então, sendo assim, aquilo que nós sempre falamos, quem estiver com o Bolsonaro o ano que vem numa campanha municipal, está derrotado. Ele é mais do que tóxico, ele agora é acusado de corrupção.